Parte 7. A ascensão do Lorde das Sombras. O cheiro de enxofre e morte do Castelo dos Demônios ainda parecia impregnado em sua pele, mesmo dias depois. Em suas mãos, dentro de um frasco de cristal protegido por runas, a improvável mistura de orvalho da árvore do mundo corrompida e o coração da fênix de sombras pulsava com uma energia paradoxal, mortal e vital ao mesmo tempo. O alquimista da associação, um homem de idade com olhos que haviam visto coisas demais, olhou para os ingredientes com puro terror. Isto é abominação pura. A água sagrada da vida exige pureza. Ele protestou, suas mãos tremendo. Jinvoo não discutiu. Ele apenas colocou uma bolsa pesada de moedas de mana cristalina sobre a mesa, o pagamento por uma missão S-Rank não reclamada. Em seguida, ergueu os olhos. A pressão que emana dele não era mais a de um caçador, mas de um soberano acostumado a ser obedecido. Faça a poção. Use sua perícia para purificar a essência, não a forma. Se funcionar, você será recompensado além de seus sonhos. Se falhar, ele não terminou a frase. A frieza em sua voz e a presença silenciosa de Ygritte, visível apenas como uma sombra alongada atrás dele, completaram a ameaça. O alquimista engoliu em seco e assentiu. Enquanto a poção era preparada em um processo que levaria dias, a associação de caçadores finalmente se moveu. Os rumores eram muitos. O rank que sobreviverá a um portal vermelho, a suposta sorte absurda no Castelo dos Demônios, os sussurros de sombras que se moviam por vontade própria. Eles não podiam mais ignorar Sung Jinvoo. Uma convocação formal chegou. Um teste de reavaliação de rank obrigatório, sob a supervisão do próprio presidente da associação, Golgunyer, e testemunhado por representantes das principais guildas. O local era um complexo de teste de última geração, normalmente usado para avaliar a ranks. A sala de observação estava cheia. Líderes de guildas como a Hunters, a Fame e a Reaper observavam com interesse misto de ceticismo e curiosidade. Entre eles, o rosto de Van e Dong-soo era uma máscara de ódio contido. Sha-in, da famosa guilda de caçadores, observava com seus olhos afiados, sua expressão inscrutável. Jinvoo entrou na arena de teste, vestindo roupas simples. Ele não carregava armas visíveis. Sung Jinvoo-se, a voz respeitosa, mas firme, de Golgunyer ecoou pelos alto-falantes. Você será submetido a testes de força, velocidade, resistência e capacidade de mana. Pode começar quando estiver pronto. O primeiro teste, um golpe medido em um alvo de liga de adamantium. A máquina era capaz de medir a força de um S-Rank. Jinvoo caminhou até ela. Ele não se posicionou, nem girou. Apenas esticou o braço e socou. Não houve estrondo dramático. Houve um crack seco, seguido por um silêncio absoluto. O alvo, projetado para absorver impactos continentais, não apenas cedeu. Ele foi perfurado limpa e silenciosamente, o punho de Jinvoo emergindo do outro lado. A tela digital piscou, cuspiu fumaça e desligou. Erro. Limite excedido. O segundo teste. Um corredor de lasers que testava velocidade e reflexos em nível supersônico. Jinvoo desapareceu de um lado e reapareceu no outro antes que a luz verde de início sequer mudasse para vermelha. Os sensores registraram nada. Era como se ele tivesse se teletransportado. O terceiro teste. Suportar um feixe de mana pura de nível A rank. Jinvoo ficou parado. O feixe o atingiu e se dissipou ao seu redor como água batendo em rocha. Sua roupa nem sequer foi afetada. Sua própria reserva de mana, quando medida por sondas especializadas, fez com que os medidores explodissem em uma chuva de faíscas. A densidade era simplesmente incomensurável. Não havia necessidade de mais testes. A sala de observação estava em silêncio. O ceticismo se transformara em choque, depois em temor reverencial. Golgunyer levantou-se, sua voz um pouco trêmula, mas cheia de uma nova gravidade. Por autoridade da Associação Coreana de Caçadores, Sung Jinvoo é oficialmente reclassificado como caçador de rank S. Os resultados serão registrados e divulgados mundialmente. Foi como lançar uma granada em um lago tranquilo.
Nos dias que se seguiram, Jinvou foi inundado. Convites em papel de bordo e envelopes selados com mana chegavam em sua caixa de correio, que ele raramente verificava. Líderes de guildas esperavam do lado de fora de seu apartamento. Ofertas astronômicas de salário, ações, mansões e artefatos lendários eram sussurradas por intermediários. Todos queriam um novo S-Rank, o fenômeno que surgira do nada. Jinvou ignorou todos. Sua atenção estava em uma única coisa. No laboratório do alquimista, após 72 horas de trabalho ininterrupto, uma única ampola de vidro contendo um líquido que brilhava com uma luz prateada suave, manchada com veios de sombra dançantes, foi entregue em suas mãos. Água da vida sombria, grau S. No hospital, sob o olhar atônito dos médicos que não ousaram interferir, Jinvou gentilmente abriu a boca de sua mãe e derramou a poção. Por um momento, nada aconteceu. Então, um brilho suave emanou de seu corpo. A palidez mortal em seu rosto deu lugar a um rubor saudável. Sua respiração, antes mecânica, se aprofundou e se tornou própria. Seus olhos se moveram sob as pálpebras. E então, lentamente, Kim Kyung-gi abriu os olhos. Confusos, desfocados, mas vivos. Eles encontraram os de seu filho. J. Jinvou ia. Sua voz era um sussurro áspero, a voz mais linda que ele já ouvira em anos. Um único tremor percorreu o corpo de Jinvou. Não foi um sorriso, nem lágrimas. Foi a leve fissura na armadura de gelo absoluto que envolvia seu coração. A missão principal estava cumprida. Mas o mundo não parou. Com sua mãe em recuperação e sob os cuidados mais caros que o dinheiro, adquirido da venda de alguns espólios do castelo, poderia comprar, uma nova fase começou. Agora, ele não precisava mais se conter. O véu da fraqueza foi removido. Ele era um rank S oficial. E ele precisava ser o mais forte. Dong Sou era uma ameaça clara e presente, e as sombrias profecias do castelo dos demônios sobre monarcas ecoavam em sua mente. Ele precisava de um exército inigualável. Assim, Jinvou começou uma caça diferente. Ele estudou registros de caçadores corruptos, mercenários vilões e caçadores de guildas rivais que eram conhecidos por sua brutalidade e força. Ele não os caçava por justiça, mas por recurso. Sua primeira presa foi Crane, um assassino de ranca especializado em venenos e movimentos furtivos, procurado por massacrar uma guilda inteira. Jinvou o encontrou em um beco úmido. A luta foi unilateral. Crane tentou seu veneno, inútil contra a resistência sobre-humana de Jinvou. Tentou se esconder nas sombras, apenas para descobrir que as próprias sombras se voltaram contra ele, prendendo-o. Jinvou o derrotou com um único golpe, enquanto a vida fugia dos olhos de Crane, usou dominação das sombras. O assassino se levantou, seus olhos agora azuis e vazios, um novo membro silencioso e letal do exército. Soldado das sombras adicionado. Crane, o sussurro venenoso. Em seguida, foi atrás de Boulder, um tanque de ranca famoso por sua pele praticamente impenetrável e força capaz de derrubar edifícios. Jinvou o enfrentou em um campo aberto, testando sua própria força contra a dele. Foi uma demonstração de poder bruto. Finalmente, após quebrar suas defesas, Jinvou o reivindicou. Soldado das sombras adicionado. Boulder, o bastião. Cada novo soldado sombrio não apenas aumentava seu número, mas também trazia suas habilidades únicas para o exército coletivo. Seu poder crescia exponencialmente. Foi durante essa caçada, enquanto rastreava outro alvo em uma zona de fronteira entre masmorras, que o impossível aconteceu. Ele estava em um penhasco, observando um acampamento de caçadores mercenários abaixo, quando uma presença familiar, há muito perdida e quase esquecida, tocou sua percepção aguçada. Era fraca, desgastada, mas inconfundível. Ele se virou. Em uma trilha distante, um homem andava. Suas roupas eram farrapos, seu rosto era marcado por cicatrizes e uma barba longa e desgrenhada. Ele estava magro até os ossos, mas seus olhos tinham a mesma dureza resignada que Jinvou via no espelho. Eles se encontraram através da distância. O homem parou. Um tremor o percorreu.
Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Então, uma única palavra, carregada de uma década de ausência e dor, escapou em um sussurro que, mesmo assim, Jinvoo ouviu perfeitamente. Jinvoo era Sung Gilwan, seu pai. O caçador de rank S que desaparecerá em um portal de rank vermelho há 10 anos e foi dado como morto. Agora, ele estava aqui. De volta. Mas nada na sua postura ou nos olhos dilapidados falava de um herói triunfante. Falava de fuga. De perseguição. E de um segredo terrível que ele trouxera consigo do outro lado do portal. Jinvoo permaneceu imóvel, sua mente calculista analisando a nova variável. A emoção era um turbilhão distante, suprimido sob camadas de escuridão e propósito. Seu pai estava vivo. Isso mudava tudo. E nada. O exército de sombra sussurrava em sua mente, ansioso por ordens. Os ingredientes para matar Dong Soo estavam quase completos. E agora, seu pai, uma lenda viva e um potencial aliado ou uma ameaça imprevisível, reaparecia. Sung Jinvoo, o necromante, o rank S oficial, o filho é agora o caçador mais perigoso da Coreia. Deu um último olhar para os mercenários abaixo, seu próximo recrutamento forçado, e depois voltou sua atenção total para a figura fantasmagórica de seu pai. O jogo tinha um novo jogador. E Jinvoo precisava decidir se ele seria um peão, um bispo ou um rei a ser derrubado.